Londrina choca o mundo e Novo Horizontino líder. Nesse vídeo daqui eu vou fazer o resumo do futebol brasileiro deste sábado, dia 4 de julho. Beleza? Já vamos lá. A Série B ontem, cara, foi um dos dias mais impressionantes que eu já vi de rodada da Série B, tá bom? Então vamos passar aqui nesse vídeo pelos jogos da Série B, jogos da Série C, jogos da Série D e depois pelas notícias do futebol brasileiro também. Beleza? Começando já com esse atropelo, 3-0 no Novo Horizontino, resultado que me deixou impressionado, tá? Não pelo Novo Horizontino, porque o Novo Horizontino de fato está encaixadinho, tanto é que com essa vitória, Novo Horizontino é o líder do campeonato com 30 pontos nos últimos 5 jogos, 4 vitórias, um time que está voando. O Novo Horizontino é o melhor time dessa Série B, mesmo que daqui a pouco venha a perder a liderança para um Vila Nova, para um Fortaleza, para um Criciúma, para equipes que estão muito bem também. O Novo Horizontino é o time que é o melhor time da Série B hoje. Hoje o Novo Horizontino é o melhor time da Série B. Tá com 30 pontos, voando em 16 jogos, marcou 27 gols, sofreu apenas 14. Campanha incrível, o Novo Horizontino vem para o acesso. E já o Atlético Goianiense vinha muito bem também, tá? 12ª colocação com 21 pontos, momento recente era o melhor momento do Goianiense na competição, não tinha perdido nenhum dos últimos 5 jogos. Tiveram jogos emocionantes aqui, onde, por exemplo, saiu perdendo por 3-0 para o CRB e foi buscar um 3-3. Aí depois perdendo para o Sport, arranjou um empate no último lance. Aí venceu da Ponte Preta tranquilamente. E aí eu chego nesse jogo, ainda mais com o Gustavo Coutinho, seu centroavante, jogando muito. Eu achava, não, pô, aqui vai ser um jogaço, cara. Mas só o Novo Horizontino jogou. Luiz Oyama marcou novamente, já tinha feito gol contra o Vila Nova. Marca novamente, faz o gol de 1-0 para o Novo Horizontino. No segundo tempo, Robson, que é o craque da Série B até o momento. Para mim, o Robson é o maior destaque da competição. Ele pode não ser o artilheiro. Vamos ver se aparece quantos gols o Robson tem aqui. Eu acho que aparece, deixa eu ver. Ou não. Aqui, ó, o Robson tem. Ih, não tá falando. Quantidade de gols não tá aparecendo aqui do Robson. Mas ele deve ter chegado a 9 gols agora. Tá? Por aí. Não é o artilheiro porque o Mikael do CRB tem 10. Só que o Bruno Santos fez 2. Eu acho que ele chegou a 11. Eu acho que o artilheiro da Série B agora é o Bruno Santos do Londrina. Eu vou chegar lá no Londrina depois. Mas enfim, pelo que o Robson joga, sendo a grande liderança, o grande destaque técnico, ainda faz gol, dá assistência, o Robson para mim é o grande destaque da Série B. Faz o gol, assistência do Juninho, tá muito bem também, aquele mesmo ex-Vasco. E o 3-0 marcado pelo Rômulo numa assistência do Robson. Essa é a dupla perfeita do Novo Horizontino. Rômulo e Robson. E o Rômulo é com R e o Robson é com R também. É o RR do Novo Horizontino. Rômulo e Robson estão jogando muito e o Novo Horizontino é o líder da Série B. E olha que, como eu disse, o Goianiense vivia a sua melhor fase na competição. Lapada. 3-0 Novo Horizontino. Eu esperava um golzinho do Gustavo Coutinho nesse jogo. Tá bom? E aí, Londrina, 5-0 no CRB. Isso daqui era um confronto que era para ser equilibrado, cara. Quando a gente olha para a tabela, CRB 14º com 19 pontos, Londrina 15º com 18 pontos. O Londrina deixa finalmente a zona de rebaixamento. Isso daqui era um confronto de 6 pontos, era para o CRB se distanciar da zona de rebaixamento e não fez isso. E o Londrina mostrou que teve uma mudança de patamar. Estava afundado só à frente de América Mineira e Ponte Preta. De lá para frente, desde que teve o confronto direto contra o Avaí aqui, ó, contra o Avaí 3-2, desde que começou a Copa do Mundo, o Londrina tá uma máquina, cara. 3-2 no Avaí. Aí depois 2-0 no Atlético. E vai destacar nesse 3-2 sobre o Avaí, gol da vitória do Bruno Santos. Nesse 2-0 sobre o Atlético, 2 gols do Bruno Santos. Aí nesse 2-2 contra o Cuiabá, 2 gols do Bruno Santos. Abriu 2-0 e aí vacilou e tomou um empate. E agora nesse 5-0 sobre o CRB, 2 gols do Bruno Santos. O Bruno Santos nestes últimos 4 jogos, em 3 deles ele marcou 2 gols. E no gol, no jogo em que venceu no finzinho contra o Avaí, o gol foi dele também. Nos últimos 4 jogos são 7 gols do Bruno Santos. Uma média de quase 2 gols por partida. Absurdo. O Bruno Santos, acredito eu, que tenha chegado a 11 gols no campeonato, tá? E o Mikael, que é o artilheiro da competição, ou era, né? Agora viu o Bruno Santos assumir esse posto, cara. O Bruno Santos tá jogando muita bola. E era pro centroavante do Londrina ser o Gilberto, né? Deixa eu ver se o Gilberto vem jogando. Eu confesso que eu nem sei se o Gilberto vem jogando, cara.
Eu nem sei se o Gilberto ainda tá no Londrina, mas. Aqui, ó, o Gilberto, Giba Gol. Camisa 10, ele entrou e fez gol, inclusive. O Gilberto entrou e fez gol. Aqui, ó. É aquele Gilberto mesmo, que era do Vasco, jogou muito no Bahia também, jogou no Cruzeiro. É esse Gilberto mesmo, ele é o reserva do Bruno Santos. Tamanho e desempenho do Bruno Santos. Enfim, 5-0 Londrina, primeiro gol do Bruno Santos de pênalti, depois o Iago Teles, que é um grande destaque individual desse time também. Aí o terceiro foi do Lucas Marques, assistência do Iago Teles. O quarto do Bruno Santos, assistência do Iago Teles. O Iago Teles com um gol e 2 assistências. Bruno Santos com 2 gols. E depois o Gilberto fazendo o quinto. Provavelmente o melhor jogo da temporada do Londrina. Acho que dá pra dizer, foi o melhor jogo da temporada do Londrina. E era um confronto direto, como eu disse. Assim como eu esperava o Gustavo Coutinho aparecer do lado do Goianiense, eu esperava o Mikael aparecer do lado do CRB. Eu já esperava o Robson e o Bruno Santos aparecerem. Tanto é que eu tenho meu canal de apostas, que é o Berg Tips. Eu montei uma aposta que era para Robson e Gustavo Coutinho ambos fazerem 2 gols e Bruno Santos e Mikael ambos fazerem 2 gols. Caso batesse, eu ia ganhar 44 mil reais, apostando 50 centavos. E aí o Robson fez o Bruno Santos fez 2, só que nem o Mikael nem o Gustavo Coutinho marcaram. A gente teve um embate dos artilheiros da competição, cara. E só os mandantes apareceram, né? Aí o Criciúma, que é imparável, e o Criciúma é todo jogo, todo jogo. Eu vou mostrar os últimos jogos do Criciúma. É todo jogo, 1-0, placar magro, apertado e vence, cara. O Criciúma tá voando, imparável, e todo jogo 1-0, cara. O gol do jogo marcado pelo Vagninho, aquele que era do Avaí, do Cruzeiro. E assim o Criciúma novamente vence por 1-0, chega à segunda colocação com 30 pontos, empatado em pontos com o Novo Horizontino. A diferença é, eu mostrei lá, o Novo Horizontino tem 27 gols, o Criciúma tem 18. Só que o Criciúma sofreu apenas 11 gols. É uma defesa muito forte. Ó, nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e um empate. Esse empate foi 1-1 contra o Ceará. Ó, deixa eu mostrar, nos últimos 5 jogos. 1-0 sobre o Londrina, aí 1-1 com o Ceará, aí 1-0 sobre o América Mineiro, 1-0 sobre o São Bernardo, 1-0 sobre o Sport. Todo jogo é 1-0 Criciúma. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. É um time que se defende muito bem e ataca mal também. Tanto é que eu olho para esse time do Criciúma, eu não consigo falar quem é o cara que vai fazer gol em nenhum jogo. Porque todo jogo muda. Nunca é o mesmo cara que marca gol. Às vezes é o Otero, foi o César Martins contra o América Mineiro, agora foi o Vagninho. Eu esperava que o Nicolas fosse marcador de gols, o que era o Cavani do Norte, quando ele jogava no Paysandu, né? E no Criciúma ele não consegue ter esse protagonismo todo. Tanto é que, ó, deixa eu mostrar a escalação do Criciúma aqui. O Criciúma joga sem centroavante, né? O Vagninho de falso 9, é o Felipe Matheus que é o meia, o Otero que é o meia. E aí do banco de reservas veio o Jonathan Robert que é o meia também. E o centroavante, que seria o Nicolas, nem jogou, nem estava relacionado. O Diego Gonçalves, que poderia fazer essa função também, não jogou. Então é um time que joga com falso 9, cara. Por isso que não faz gol. Mas também não sofre, né? É um time que se defende muito bem. A grande marca do Criciúma é a defesa, cara. E assim, novamente vence por 1-0. E o Sport nessa troca de comando não adiantou nada. Chegou o Gilmar Dalpozo e o Sport vem perdendo força. Ó. Nos últimos 5 jogos não venceu nenhum deles. Está com 25 pontos, oitava colocação. Até pouco tempo atrás era o líder da competição e parou de funcionar. E olha que a defesa é boa, né? Sofreu apenas 12 gols. Só que não tá fazendo gol, né? O Perrotti é o único que se destaca ofensivamente. Enfim. Já o Goiás, desde que o Mozart chegou vindo do próprio Ceará, uma evolução muito grande. Nos últimos 2 jogos, 2 vitórias. Venceu o Náutico ainda com auxiliar técnico e agora vence do Ceará também. Os resultados já começaram a aparecer nesse Goiás com essa troca de comando técnico. Já no Ceará, os resultados que estavam ruins permaneceram ruins com a chegada a princípio do Daniel Paulista. Vai ter que mudar muita coisa nesse time do Ceará para voltar a ter um bom desempenho que não aparece há um tempinho. Os gols do jogo foi do Cadu, de voleio inclusive, foi um golaço. Assistência do Lucas Lima, importante o Lucas Lima dar assistência. E o 2-0 do Juninho, aquele que é ídolo do América Mineiro, ele que fez o gol. Com esse resultado, o Goiás já chegou na 9ª colocação com 24 pontos. 2 vitórias seguidas que fazem dar um salto na tabela enorme. Já o Ceará, 16ª colocação com 17 pontos. Nos últimos 4 jogos não venceu nenhum. Anteriormente perdeu para o Juventude, agora perde para o Goiás. O Ceará precisa melhorar muito ainda no comando do Daniel Paulista, nessa transição do Mozart para esse novo comando técnico.
tá bom? Mas o resultado mais impressionante é o Londrina, sem dúvidas. E aí, olhando para a Série C, a Inter de Limeira vence o Maranhão e com isso chega à segunda colocação com 22 pontos. Maringá, bela atuação, 4-0 para cima do Volta Redonda. Esse Maringá é um time de extremos, né, cara? Pode ser goleado, pode golear, um time que é muito imprevisível. Com esse resultado, chegou à sétima colocação com 19 pontos. E olha que no último jogo, Volta Redonda meteu 3-0 no Amazonas, agora tomou 4-0. Imprevisível demais. O Barra surpreende e vence o Confiança lá em Sergipe, baita resultado, tá? Com esse resultado, o Barra chega à 16ª colocação com 15 pontos. Caso perdesse, seria ultrapassado. Era um confronto direto isso daí. E o Barra fazia tempo que não ganhava. Resultado importante para ter uma tranquilidade um pouco maior na Série C. Santa Cruz vence novamente, tá? O gol do Renato. Esse Renato eu lembro que jogou na Ponte Preta, no Avaí, na Chapecoense. Tá nesse time do Santa. Com essa vitória, o Santa Cruz já chega à 4ª colocação. Já tinha vencido o Paysandu fora de casa. Uma vitória muito imprevisível. O Paysandu é um dos melhores mandantes da competição e o Santa Cruz consegue a vitória. Agora vence novamente. Pode sonhar com esse acesso. O Ituano também está na briga pelo acesso. Guarani começando a tropeçar. 0-0 contra o Floresta. Mais um tropeço. Ó. Nos últimos 3 jogos não venceu nenhum. Ainda é o líder, mas está dando brecha. Então tinha perdido para o Confiança por 2-0. Aí agora recentemente empatou com o Figueirense. E agora empata com Floresta, resultado inadmissível, o Guarani tinha que vencer, não poderia perder esses pontos. E o Floresta com 19 pontos faz uma boa campanha, tá? Tá a 4 pontos do líder, por exemplo. E o Caxias venceu o confronto direto contra a Ferroviária, tá? Com esse resultado o Caxias chega à 6ª colocação com 20 pontos, a Ferroviária é a 10ª com 19. De 1 ponto é a diferença do 6º pro 10º, cara. 1 ponto. Olha que absurdo, né, cara? Por exemplo, a Ferroviária, se ganhasse, iria a 22. O líder é o Guarani com 23. Ou seja, a Ferroviária ganhando, ela ficaria 1 ponto atrás do líder. Perdendo, ela tá na 10ª colocação, cara. Isso é bizarro, né? Aí na Série D, isso daqui foram os jogos de ida da fase de 16 avos de final. Então, o Iguatu venceu o Maguari por 3-2. Surpreendente esse jogo que foi no Pernambuco, né? América de Natal já encaminha a classificação. 4-1 sobre o Trem do Amapá. O Gama, rapaz, se complicou. Perdeu por 2-0 para o Porto Velho. O Gama, se eu não me engano, tinha só derrota para o Rio Branco nessa temporada. E agora perdeu um jogo muito importante que pode custar o acesso para a Série C. O Gama vai ter que dar a volta por cima dentro de casa agora. Perdeu um jogo de uma forma que não poderia perder. O Cianorte atropelou o 15 de Piracicaba. Me surpreendeu. Eu achava que ia ser um confronto equilibrado. Mas o Cianorte atropelou. São José venceu em casa o jogo de ida contra a Portuguesa e com certeza o gol foi de pênalti, já que quem fez o gol foi o Fábio Ramp, o goleiro do São José, ídolo do São José, goleiro que bate pênalti, fez o gol da vitória do São José. Dá pra dizer que o Fábio Ramp é o maior nome da história do São José, tá? Eu consigo afirmar isso. O Craque venceu o 13 por 2-1 lá no Goiás. Nacional do Amazonas venceu o Capital por 1-0, mas tá tudo em aberto ainda, o jogo de volta no DF. Imperatriz e Ferroviário ficaram no 1-1. Uberlândia venceu o Serra Branca por 1-0. Gol do jogo do Tomás Bastos, e Botafogo, ex-Caxias. Uberlândia eu tô sentindo que vai subir, tá? É um time que tem bastante potencial para o acesso. O Betim venceu o CSA. Esse é um confronto que tende a ser muito equilibrado. Jogo de volta em Alagoas. O Águia de Marabá venceu o ABC por 2-1. Esse é um confronto muito equilibrado também. Duas equipes fortes dessa Série D. Luverdense vence o Guaporé por 1-0. Torço que o Luverdense vença e passe nesse confronto e brigue pelo acesso. Marcílio Dias e Portuguesa ficaram no 1-1. O gol da Portuguesa foi do Igor Torres, inclusive, ex-Fortaleza. Confronto equilibrado, mas eu acho que jogando agora em São Paulo, a Portuguesa passa. Marcílio Dias é um time que vem aparecendo no cenário catarinense, né? Manauara venceu o Goiatuba por 1-0, gol no fim do jogo. Goiatuba que eliminou o Brasiliense, né? E o Velo Clube vence o São Luís por 2-1, 2 gols do Matheus Firmino, 2 gols nos minutos finais. Imagina como esse cara foi dormir. E o gol do São Luís também foi aos 40 do segundo tempo. Rapaz, esse fim de jogo foi maluco, cara. Mas enfim, eu lembro até hoje de um Interclasse. Era a semifinal da Interclasse, que a gente estava perdendo de 1-0. E aí no finzinho eu faço um gol de letra. Que eu sabia que meu amigo ia chutar pra fora, me posicionei na segunda trave e fiz o gol de letra.
E o 2-0 é uma bola que fica viva, eu dou um chapéu e depois dou uma cavadinha em cima do goleiro. A gente vira pra 2-1 no último lance e a gente vai pra final do Interclasse. Esse daí é nostálgico pra mim até hoje. Então esse daqui no profissional ainda, pro Matheus Firmino, deve ser uma loucura a lembrança que vai ser desse jogo, né? Enfim, parabéns ao Matheus Firmino. Deu a vitória pro Velo Clube, time de São Paulo, né? E aí, bora para as notícias do dia. Notícias de futebol internacional, jogos da Copa, futebol internacional. É tudo no R42 Futebol, tá? E eu queria destacar o seguinte. Eu vou fazer o react ao vivo do jogo do Brasil. Planejo isso, pelo menos, né? Então hoje de tarde, 15 minutinhos antes do jogo, provavelmente, eu já inicio a live e faço aqui mostrando a atualização do jogo, a narração de fundo, a gente vai comentando a partida. Você pode comentar nos comentários, a gente vai interagindo ao vivo. Tô planejando fazer isso nos jogos do Brasil e também em jogos interessantes, quando voltar o Brasileirão, o futebol brasileiro. Quando eu for assistir os jogos, fazer isso e criar esse react ao vivo aqui no canal. Acho que vai ser interessante. Tá bom? E outros jogos de futebol internacional no R42 Futebol, esse mesmo modelo. E jogos do Grêmio no canal Berg Grêmio, que é o torço pro Grêmio, né? Avaí e Atlético Goianiense tem conversas em andamento com o staff do goleiro Vozinha, né, de Cabo Verde. O goleiro está livre após deixar o Chaves. Seria um grande reforço para ambos, né? Só que o Avaí já tem o Léo Aragão, cara. O Léo Aragão é um grande goleiro. Acho que no Atlético Goianiense combinaria mais, tá? Acho que pro Goianiense o Vozinha seria um grande nome. Só que eu acho que o Vozinha, pela Copa que tá fazendo, merecia um clube de um patamar maior, tá? Sinceramente, sem desmerecer o Goianiense. Mas o Cabo Verde foi o grande nome de surpresa da Copa do Mundo e o Vozinha era a grande referência desse time. Fora que o impacto midiático que o Vozinha for vai ser enorme. O Vozinha ganhou milhões e milhões de seguidores, mais de 10 milhões de seguidores. Então o time que ele for vai ganhar muita mídia. Então, por exemplo, o Olímpia contratou o Tim Payne da Nova Zelândia muito por conta de mídia. Quem contratar o Vozinha também vai ganhar muita mídia. Então, pro Goianiense seria uma contratação fantástica. Um baita goleiro e ainda que vai trazer um impacto midiático muito grande. Ele fala português, então não vai ter muita dificuldade de adaptação no quesito da língua também. Cara, o Vozinha seria perfeito pro Goianiense. Eu acho que, por exemplo, em Portugal, por exemplo, até num Braga da vida, o Vozinha poderia ter espaço. Um Vitória de Guimarães, um Vozinha poderia ter espaço, por exemplo. E ele parece um goleiro que vai jogar mais anos e anos ainda. Ainda mais com esse ápice midiático que ele recebeu agora. Mas pro Goianiense, principalmente, seria uma ótima. Pro Avaí tendo o Léo Aragão, eu já acho o Léo Aragão um grande goleiro. Se for trazer o Vozinha, devolve o Léo Aragão pro Cruzeiro, então. O Léo Aragão não merece ser reserva do Avaí, não. Vamos ver o que mais. Fluminense encaminhou a venda do Bernal ao Betis. Fora que o Avaí tá lutando contra o rebaixamento, né? Então ficaria feio o Vozinha ser rebaixado. Eu, se fosse o Vozinha, não iria pro Avaí. Talvez pro Atlético Goianiense. Enfim, o Bernal indo pro Betis. Negócio fechado em 10 milhões de dólares. Fluminense é dono de 60% do jogador, o restante é do Defensor. Então 6 milhões de dólares. Ou é 10 milhões só pelos 60% do Fluminense? Eu não sei. Essa parte não ficou meio detalhada aqui. Mas enfim, de qualquer forma eu acho muito supervalorizado, tá? Não acho que o Bernal vale 60 milhões de reais nem ferrando, cara. Acho que se pagasse 4 milhões de euros, que já daria uns 25 milhões de reais, porra, já estaria ótimo. Muito supervalorizado, tá? O Bernal é bom, mas nada mais do que isso também não. Pelo menos é a minha impressão. Torcedor do Fluminense pode comentar aí, mas essa é a forma como eu penso. Vitória encaminhou a contratação do Brites. O argentino está livre após o Fortaleza rescindir seu contrato. Ele era muito importante até pouco tempo atrás pro Fortaleza, tá? Acho que pode ser um grande reforço pro Vitória. Que também estava tentando o Pochettino, né? Não sei se vai conseguir. Enfim. Cruzeiro acerta a venda do Christian ao Krasnodar por 11 milhões de dólares. Isso daqui dá quase 70 milhões de reais. Bela venda, tá? E trazendo o Gabriel Peck, que é o que está se noticiando, acho uma boa. Você vende o Christian, traz o Peck ofensivamente é melhor. O encaixe do time defensivamente não vai ser o mesmo. Mas o Peck ofensivamente vai entregar mais. Enfim, o Christian foi muito bem com a camisa do Cruzeiro, tanto é que ele era titular. Mas trazendo o Gabriel Peck e vendendo o Christian, eu acho que é uma troca que o Cruzeiro sai até vencendo. Enfim, acho que o torcedor cruzeirense deve ser bem grato em relação a tudo que o Christian entregou pro time, tá?
Ajudou bastante o Cruzeiro, fez uma função que não era dele, o Christian era segundo volante. No Cruzeiro virou um cara que faz a beirada de campo, né? Nas mãos do Leonardo Jardim. E chegou no auge da carreira dele assim. Então eu acho que o Christian é muito grato ao Cruzeiro, e o Cruzeiro e o torcedor cruzeirense também é muito grato ao Christian. Em pouco tempo o Christian conseguiu um papel de extrema importância nesse time do Cruzeiro. Não era o protagonista, os protagonistas são Matheus Pereira e Caio Jorge, mas o Christian teve um papel primordial para o encaixe desse time. Trocar ele pelo Gabriel Peck pode ser que demore a encaixar esse time, mas ofensivamente, nesse médio e longo prazo, tende a ganhar mais dessa forma. E no geral a gente passa assim por todas as notícias, além de ter passado também por todos os jogos do futebol brasileiro. Beleza? Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para você sempre receber os vídeos novos. Valeu e falou!